E se eu dissesse que estar num grupo com um propósito pode ser tão bom para a saúde quanto parar de fumar? É sério. Hoje a gente vai explorar a ciência por trás de como as comunidades e os eventos podem literalmente curar. E olha, não é mágica, é biologia pura. A chave para tudo isso está na forma como a gente organiza esses encontros. A ciência basicamente nos mostra dois caminhos bem diferentes. De um lado, o isolamento, que os estudos mostram que é assim um prato cheio para doenças. Do outro, a conexão social, que funciona como um verdadeiro nutriente para nossa saúde mental, para nossa longevidade. E a escolha aqui não é sobre ser introvertido ou extrovertido, não. É sobre bem-estar. É fundamental. E olha só o peso disso aqui. A ciência coloca solidão no mesmo patamar de risco que fumar ou ter obesidade. Isso muda tudo, né? De repente, construir uma comunidade forte deixa de ser só uma coisa legal e vira uma questão de saúde pública. Mas o que acontece de verdade no nosso cérebro, no nosso corpo, quando a gente se conecta para valer? Qual é o mecanismo por trás dessa tal magia? É exatamente isso que a gente vai investigar agora, mergulhando na ciência por trás desses momentos. Tá aqui um conceito que é incrível: efervescência coletiva. Pensa num show, no estádio de futebol, de repente tá todo mundo sentindo a mesma coisa, na mesma vibe. É isso. As emoções entram em sincronia, o propósito fica quase palpável e o eu meio que se dissolve num nós. E essa sincronia toda não é só um sentimento bom, não. Ela gera resultados bem concretos. Coisas simples, como cantar junto ou até caminhar no mesmo ritmo, literalmente constroem pontes de confiança e cooperação entre as pessoas. É tipo a cola que une o grupo, sabe? E tem outra força poderosa em jogo, o encantamento. O que os pesquisadores chamam de ó. Sabe aquela sensação de estar diante de algo muito, mas muito maior que a gente? Tipo uma paisagem incrível na natureza? Pois é, esse sentimento comprovadamente acalma nosso sistema nervoso e nos conecta com um propósito maior. Bom, tudo isso parece a receita perfeita, certo? Mas todo mundo aqui já passou pela experiência oposta. Aquele evento com um propósito enorme, mas que no fim deixou a gente se sentindo nada. Por que será que, mesmo com as melhores intenções do mundo, essa conexão tantas vezes simplesmente não acontece? Essa é a grande questão. Se a gente precisa tanto de conexão, se é algo fundamental, por que tantos encontros, desde reuniões de trabalho até eventos na comunidade, parecem meio desajeitados, caóticos e, no fim das contas, vazios? Onde é que está o erro? A resposta, por incrível que pareça, muitas vezes está nos detalhes logísticos. A conexão de verdade, aquela profunda, raramente acontece no meio do caos. Ela precisa de uma base, de cuidado, de organização, uma jornada para o participante que seja fluida, clara, segura. Sem isso, a energia das pessoas é gasta com estresse e não com a conexão. E é bem aqui que a tecnologia, quando é bem usada, pode fazer uma diferença gigantesca. Ferramentas modernas, como as que a gente vê em plataformas como o Universo Brava, podem ajudar a orquestrar essa jornada. Elas cuidam dos detalhes para que os líderes possam focar no que realmente importa, as pessoas. Pensa nisso como se fosse uma coreografia da experiência. Começa com uma chegada tranquila, sem aquele estresse de fila. Depois, facilita as interações importantes, no momento certo. Ajuda a guardar as memórias que valem a pena. E, talvez o mais importante de tudo, cria pontes para que a comunidade continue conectada muito depois que o evento acaba. Isso, na prática, se traduz em ferramentas pensadas para a experiência das pessoas. Um check-in que não causa estresse. Um guia do evento ali no celular que acaba com a confusão. Um espaço para registrar os insights. Cada detalhe é desenhado para tirar o atrito e construir uma base de confiança, de cuidado. E o resultado dessa atenção toda aos detalhes é transformador. Quando a forma é bem cuidada, o conteúdo pode brilhar. O que os líderes de comunidade veem é menos gente desistindo, mais engajamento de verdade e, o mais importante, o impacto que realmente dura na vida das pessoas. Ok, legal. Mas como isso funciona na prática? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de como essa abordagem mais cuidadosa consegue transformar diferentes tipos de comunidades no mundo real. Imagina só um retiro na natureza. Sem uma estrutura de acompanhamento, a experiência, por mais poderosa que seja, pode simplesmente se perder com o tempo. Agora, com uma jornada bem planejada antes, durante e depois, essa experiência vira um marco num processo contínuo de crescimento e pertencimento para o grupo. Ou então pensa em círculos de apoio, grupos de mentoria. Os benefícios de esperança, de autoconfiança, são enormes, mas eles se multiplicam quando existe uma estrutura clara, com uma comunicação que flui, com acompanhamento e um registro que todo mundo pode ver do progresso. A jornada se torna visível e aí pode ser celebrada por todo mundo. E olha, até em grandes eventos de carreira ou conferências religiosas, a diferença é da água para o vinho. A falta de atrito logístico, sem filas, sem links perdidos, sem informação confusa, não só melhora a experiência, mas deixa tudo mais inclusivo e eficaz, permitindo que as pessoas foquem no conteúdo e na conexão. No fim das contas, o que a gente está falando aqui é de uma intervenção direta na saúde. Ao criar experiências bem estruturadas, a gente está ativamente diminuindo fatores de risco, como a solidão, e ao mesmo tempo fortalecendo fatores de proteção, como o sentimento de pertencimento, o propósito e o apoio mútuo.
E isso tudo nos leva à ideia mais importante de todas. Projetar e cuidar de ambientes onde a conexão humana pode florescer, isso não é só um detalhe, não é algo legal de ter, é literalmente uma ação em favor da vida. É um dos atos de cuidado mais poderosos que a gente pode oferecer uns aos outros.